Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 16 de novembro de 2013. Estamos juntos há 531 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 13 a 15 do primeiro livro das Crônicas. Se você vem acompanhando as nossas explicações nos vídeos anteriores, você já sabe que o livro das Crônicas conta basicamente a mesma história do livro de Samuel e também histórias posteriores, e que nós temos aqui duas vezes a mesma história sendo contada, mas em épocas diferentes. No caso específico de Samuel, o livro é concluído ainda com Davi em vida e então nos faz entender um propósito mais relacionado com a validação da monarquia davídica. No caso de Crônicas, o livro é concluído depois do retorno do cativeiro da Babilônia, na época de Ciro, 460 anos depois de Davi, e então servia para encorajar a descendência de Davi a reconstruir a vida nacional. Se Deus abençoou Davi, haveria de abençoar também aqueles que estavam para retornar a Jerusalém para reconstruir a monarquia davídica depois do seu exílio, da sua disciplina. Bom, os fatos então são contados com muito tempo de distância, mas são a mesma história. Há algumas diferenças de enfoque, mas às vezes elas são maiores, às vezes são menores. Quando você lê aqui os capítulos 13 a 15 do primeiro livro das Crônicas, você percebe que há algumas coisinhas que não foram ditas lá em Samuel, mas nenhuma contribuição extraordinária. O que vemos aqui é que lá em Samuel não nos é informado que quando Davi resolveu trazer a arca, ele resolveu fazer isso depois de ter consultado os seus capitães e os seus príncipes. E o motivo para isso é declarado aqui que Davi entendia que nos dias de Saul o povo de Israel não se valeu da arca apropriadamente e isso precisava ser corrigido. Mas é uma informação que, embora muito interessante, nos diga muita coisa a respeito de Davi, não muda basicamente a perspectiva do que vinha sendo contado para nós em Samuel. Davi procura trazer a arca, há a narrativa aqui do episódio de Uzá. É dito a nós que a arca fica na casa de Obed-Edom, que Deus o abençoa. Nós vemos aqui que é mais ou menos nessa época que Hirão manda construir o palácio para Davi com madeira de cedro. Os filhos de Davi estão nascendo em Jerusalém, Davi está derrotando os filisteus. Você vê que a ordem que as coisas são contadas em Crônicas é ligeiramente diferente da ordem com que as coisas são contadas em Samuel. Mas não há nenhuma preocupação estritamente cronológica em nenhum dos dois livros, e isso também não é problema para nós. Depois, no capítulo 15, nós vemos que Davi está preocupado agora em levar a arca para Jerusalém, e é dito aqui no texto de Crônicas que Davi entendeu o motivo pelo qual Uzá foi ferido. Ele fala no verso 2 do capítulo 15, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas porque o Senhor os elegeu. Essa consciência não é exibida lá em Samuel, mas é pressuposta com lógica, sem maior dificuldade. Davi admite no verso 13 que Deus não buscou, que o povo não buscou a Deus segundo havia sido ordenado na hora de transportar a arca. Isso também não é dito lá em Samuel, mas novamente não é nenhuma surpresa para nós, isso estava subentendido na nossa interpretação de Samuel. Há uma novidade aqui no capítulo 15 de que Davi está designando músicos para o templo. E aqui então vem uma grande lista de nomes, como há nomes também na sessão anterior de gente que Davi designou para cuidar da arca e tudo mais. Isso mostra a grande preocupação de Davi com o culto a Deus e certamente é um dos motivos pelos quais ele foi esse extraordinário rei. Por fim, uma outra contribuição importante no texto de Crônicas é a explicação sobre quem foi o Obed-Edom, aquele que tomou conta da arca depois que Uzá foi ferido e Davi ficou receoso de trazer a arca para Jerusalém. O texto no verso 24 do capítulo 15 nos diz que Obed-Edom era porteiro da arca. E quando a gente lê um pouquinho mais para frente, no verso 38 do capítulo 16, nós vamos ver que Obed-Edom era um levita que ficou encarregado de outros serviços, o que também já era uma conclusão razoável lá do texto de Samuel. Enfim, não há grandes novidades aqui. Teremos uma novidadezinha a mais quando formos estudar o capítulo 16, quando vamos ver aqui novos salmos em conexão com o serviço do templo. Mas, em suma, você está lendo relatos paralelos da mesma história, alguns com ênfases diferentes, um detalhe a mais aqui, outro ali, mas essa é a mesma história e as lições permanecem as mesmas.
a santidade de Deus no culto que lhe é prestado, o desejo de Davi de centralizar a adoração, de colocar Deus numa posição de honra, dando um lugar de destaque à arca, e tudo isso fazendo dele um rei notável, por se preocupar com as coisas de Deus, e como vemos aqui de maneira especial no texto de Crônicas, se preocupando também com a questão da música. De maneira geral, é isso que devíamos comentar a você, não há maiores dificuldades. Mas a nossa oração então é que esta leitura continue a abençoar a sua vida e que a palavra de Deus esteja trabalhando no seu coração para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos no estudo da Tua palavra e ajuda-nos a Te conhecer, a Te amar e a Te respeitar cada vez mais. Recebe, Senhor, nossa adoração por este tremendo privilégio que é estudar a Escritura. Fala conosco e ensina-nos. É a súplica que Te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã na igreja então, se Deus quiser. Até lá.